Olá, meu nome é Wanderson Franco, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e durante os próximos 15 minutos vamos conversar sobre médium e mediunidade. Podemos chamar assim esse vídeo, podemos dar esse nome, esse título, Médium e Mediunidade. E esse vídeo, especificamente, vai para o acolhedor Lar de Adélia. A vocês, o meu fraternal abraço. Fátima, gratidão pela oportunidade de falarmos de assuntos que nos eleva, que nos engrandece. Hoje, com as mídias sociais, não falamos mais restritamente para o público espírita, porque quando as reuniões eram restritas a um espaço físico, aonde poderia bater a vergonha em alguém que gostaria de estudar o espiritismo, mas pelos preconceitos, pelos receios, não entraria. Agora tem-se a oportunidade de se expandir o que nós, já estudantes e seguidores do espiritismo estudamos semanalmente, né, em nossos lares. Agora outras pessoas podem, sem receio algum, saber um pouco mais do que se trata. Médium e mediunidade. Por que esse título, Wanderson? Bem, estava eu passando próximo de um livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, abra ao acaso, já em mente com um pedido que a Fátima havia me feito para se gravar um vídeo de uns 15 minutos para se colocar num grupo de estudo que o Lar de Adélia mantém, né? Esse grupo, né, que querem falar sobre o espiritismo para poder diminuir essa distância, esse isolamento social, nos adaptarmos, né, às novas necessidades. Aí abro o acaso e abro num capítulo que começa Mandato Mediúnico. Essa obra, Estudando a Mediunidade, ela estuda alguns capítulos, né, ou o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele conta detalhes. E, vou conversar sobre isso, sobre médium e mediunidade. Falei ainda há pouco por um centro de Umbanda que mantém os seus encontros diários, 30 minutos diários, média de participantes, 40. Abrem páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, leem alguma mensagem sobre a Umbanda, fazem as suas preces, as suas irradiações, convidam alguém para falar ali, geralmente palestrantes ou estudiosos do Espiritismo. É um acolhimento total. Improvisaram. E a Umbanda, que lida com a mediunidade direto, ostensiva ali, se adaptando. E aproveitando esse momento para estarem unidos e falando de Jesus. A referência, o referencial, quando se está perdido, é olhar Jesus, o que ele faria. É isso. Gratidão, João, do Centro Caboclo Urubatão. Bem, então falei ainda há pouco lá e falou, vou pegar essa temática e vou levar para a gente falar, já que a gente estuda tanto no meio espírita, mediunidade e médium. Vamos lá, Kardec sempre falou para a gente que sempre existiu mediunidade, desde que o homem é homem. Mediunidade é esse transcendente que está além, que vem se manifestar aqui no imanente, estão próximo a nós. E o próprio Kardec, no livro dos Médiuns, no item 159, diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por este fato é médium. Então ele fala sobre isso. E quem que não sente de alguma forma? Sabemos da mediunidade ostensiva, mas desde que o homem é homem, que o humano é humano, teve essa influência. Então, precisou de médiuns que foram se elaborando aí no passar do tempo. E o que caracteriza um médium? Geralmente, quando se fala de médiums falidos, por que médium falido? Se ele continua rico e está em casa. Não tem nada de material. Tem na sua finalidade, porque um médium, como a palavra diz, é meio do transcendente para o imanente. Por que o transcendente fica perto de nós o tempo todo? Como diz Kardec, nos acotovelam, estão quase que nos acotovelando.
Como diz Paulo de Tarso, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por quê? Estar reencarnado não é fácil, não. Eles estão aqui para nos amparar. E aguardam ansiosamente corações amorosos para que a sua manifestação, a sua influência seja benéfica. Porque o que caracteriza uma mediunidade falida? É uma mediunidade que não levou consolo. E o que a gente aprende no Espiritismo é mediunidade com Jesus. Essa é a mediunidade certa. Ou a mediunidade que nos é aconselhada. Porque uma mediunidade com Jesus, ela leva consolo, ela leva acolhimento, ela leva esperança, nos fortalece a fé. Isso é mediunidade com Jesus. O que seria uma mediunidade sem Jesus? Ou uma mediunidade falida, que tem as suas nuances, os seus graus. É aquela que só pensa nos próprios interesses, que eu utilizo esse poder para iludir a muitos ou tirar vantagem. Então aqui queremos dar uma ênfase nesses grandes médiuns, não citando nomes, mas citando as características que esse estudo desse capítulo nos levou. Porque mandato mediúnico é aquilo que é designado para um ser que reencarna, um ser humano que reencarna, e que ele possa aqui utilizar essas potencialidades. Lhe é confiado algo. Mas para se chegar até esse posto de mandato mediúnico, vou trazer aqui umas transparências, aqui uns slides, para a gente poder conversar um pouquinho o que André Luiz trouxe para a gente através da mãozinha abençoada de Chico Xavier. Que é isso? O que é mandato mediúnico? É esse médium que trabalha nos moldes de Jesus, nos moldes do bem, do amor. Diz que porto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica. Então, esse mandato mediúnico é um porto. Porto você tem segurança, tá bom? E é o porto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica. Exige condições especialíssimas, tais como, vou citar aqui, vou mostrar. Bem, aqui a gente está falando sobre médium e mediunidade, mas como Kardec disse, que todos aqueles que sentem em algum grau a influência dos espíritos são por si, por esse fato, médiums. Quem que não tem uns arrepios de vez em quando? Quem que não vem umas intuição, algumas inspirações de o que fazer de vez em quando? Então aqui, vamos ampliar um pouquinho, porque agora, cadê a mediunidade ostensiva e prática com isolamento social? Em muitas casas não está acontecendo. Então é entender que esse porto de chegada é para todos os obreiros que querem vivenciar o evangelho de alguma forma. Então, não pense você, eu não sou médium, então isso aí não é para mim. Não. Se você seguir bem essa orientação que é dada aos médiuns, tenho certeza que a recompensa é um termo utilizado aí, é bom se entender o que você quer dizer com recompensa, é tudo que nós queremos. Vamos lá. O que precisa? Quais são as condições especialíssimas para alguém ter esse posto de mandato mediúnico? Bondade. Essa pessoa tem que ser boa. É diferente de boazinha, tá? É boa, bondade. Discrição. Necessário ter discrição. Segundo nos traz André Luiz no livro Os Mecanismos da Mediunidade, quando fala sobre mandato mediúnico. E lá ele fala de um personagem chamado Ambrosina. Tinha altos poderes de mediunidade. Discernimento. Discernimento. Perseverança e sacrifício. Essas são as características que Martins Peralva destaca para a gente quando ele estuda o capítulo Mandato Mediúnico. Vamos falar de cada uma delas? Bondade, então, no entender de Martins Peralva, que nós comungamos, é atender a todos com o mesmo carinho, sem fazer distinção da classe social, da cor da pele, do seu gênero. É ser bom por ser bom.
Porém, por exemplo, vamos supor que você é médium, você está num posto para atender alguém, você quer ser bom, mas chega lá duas pessoas, uma que não está vestida de uma maneira agradável, e a outra que tem um posto social muito interessante, que pode beneficiar um familiar seu, um amigo seu. É conseguir nessa hora não misturar as coisas, não fazer distinção, atender os dois igualmente. Bem, Wanderson, mas em algum momento eu sinto que eu faço distinção ainda. Nossa, tudo bem, não há problema. O importante é que você identificou em você. Isso já é um passo muito importante. A partir de agora é um exercício. Eu não queria atender essa pessoa agora, mas eu vou atender porque eu não quero, porque se fosse a outra eu atenderia tão bem. É nesse esforço que vai se elaborando esses grandes médiuns para receber esse mandato mediúnico. O outro ponto é discrição, porque você vai ser procurado por alguém que vão te falar dramas das suas próprias vidas. E dramas assim que são inefáveis. Não se pode revelar a ninguém. E você consegue guardar segredo. Não sai falando sobre aquilo que alguém confiou nos seus ouvidos amorosos. Se eu já fiz isso alguma vez, tudo bem, isso aqui eu não vou fazer mais. Não posso voltar atrás, mas eu posso recomeçar. Um outro item que caracteriza esse mandato mediúnico seria o discernimento. Pois é. Saber dizer sim na hora de dizer sim e saber dizer não, sem nenhum receio de reprimenda, porque eu estou tão lúcido, estou tão bem influenciado, porque agora é hora de dizer não. Agora é hora de dizer espera, vamos esperar. Ou agora vamos fazer. Ter esse discernimento, discernir, que inclusive é um dos primeiros assim pontos que devemos observar no caminho que queremos seguir na vida. Saber discernir. Isso é bom e isso é ruim. Se fosse eu no lugar do outro, eu faria. Mas é isso. Então, o discernimento é muito importante. E para discernir, é importante demais estudar. O estudo é que nos vai abrir a clareza de ver o que convém, o que não convém. Escutai de tudo, retém de o que é bom. Mas eu preciso saber distinguir, discernir um do outro. O outro ponto é perseverança. Olha, lamento dizer, você ainda vai cair em algum momento nessa encarnação. Todos iremos cair. É algo extraordinário? Não, é quase que natural, porque reencarnar tem dificuldades, tem seus obstáculos, mas levantar é o nosso desafio. Levantar a nós e aos outros caídos que passam pelo caminho. Isso é mediunidade com Jesus. Isso é desenvolvimento mediúnico. Porque as quedas irão existir, mas eu vou me levantar sempre. Eu não vou desanimar por causa de uma crítica. Eu vou perseverar. Sacrifício é esquecer os próprios interesses. Ah, hoje eu tenho aquela festa para ir, mas alguém está precisando de mim. Não. Hoje eu vou ficar aqui com essa pessoa. Eu vou emprestar meus ouvidos, nem que seja por 30 minutos para ela. Vou esperar ela colocar suas emoções, as suas angústias para fora. Porque a palavra sacrifício vem do sagrado ofício, ofício é trabalho. É fazer tudo com muita sacralidade. Não esperar um templo exato, ou só na igreja, só no centro espírita que eu ajo, que eu falo manso. Não. Tentar trazer o sagrado para o que chamamos de profano. Como o Bezerra de Menezes tem um exemplo belíssimo, né? O filho dele lá doente, com febre, bate alguém à sua porta, ele médico, faz uma oração, deixa o filho dele no quarto e vai atender o filho daquela pessoa que também estava com seu amado filho doente ou passando mal. Então é isso, ser capaz de sacrificar o próprio interesse. É o sagrado ofício. Mas é muito difícil, sim, mas eu estou disposto a começar. Eu já comecei a, pelo menos, a beliscar alguns desses itens da minha vida, independente se eu sou médium ou não. É um convite importante aí para a gente. Bem, para finalizar aqui a nossa fala, sobre mandato mediúnico, está dizendo que não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias, as necessárias recompensas. Quantas vezes o nosso planejamento reencarnatório estava destinado para nós passar por um desafio, seja em família, ou seja individualmente, ou em sociedade, mas eu estou tão empenhado em ajudar, em consolar os outros,
Eu estou tão preocupado em enxugar as lágrimas dos outros que eu nem tenho tempo de chorar. Porque aquele que enxuga a lágrima dos outros não tem tempo de chorar. Só é solitário quem não é solidário. E é isso. São essas recompensas. Essa turma do plano espiritual está sempre zelando, velando, cuidando de nós. Por quê? Porque sabe que ali vai sair frutos, vai sair consolo. E como está nas passagens dos evangelhos, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Eu quero, de alguma forma, nem que seja com muita dificuldade, muito pouco, mas eu quero, nesse pouco que eu já sou capaz, revelar a bondade de Deus para o outro. Ser um motivo e um exemplo para consolo. E para isso não precisa ser médium, não. E só para a gente finalizar mesmo aqui a nossa fala, está aí a foto do livro Mecanismos da Mediunidade e o Estudando a Mediunidade, no capítulo 24, né, que é o mandato mediúnico. Imagina numa fazenda, um agricultor lá, tem uma árvore que dá muitos frutos, muitos. Vocês acham que ele vai largar aquela árvore ao relento? Você acha que ele não vai adubar, não vai podar, não vai cuidar? Pois é, por que ele vai fazer isso? Vai fazer igualmente com todas, mas aquela em especial é aquela que dá frutos, que dá frutos. E é isso. É esse zelo, esse cuidado que nós, ainda espíritos errantes, com muitas questões a se aprender para melhor servir, somos cuidados pela espiritualidade maior. Porque nós somos o reflexo de Deus, nem que seja pequeno, nas nossas possibilidades, na vida imanente, na vida de encarnados. Então fica aqui o nosso fraternal abraço, gratidão por nos ouvir, e encerramos aqui a nossa fala. Em uma outra oportunidade a gente volta a falar de outro tema, tá bom? Um beijo no coração de cada um aí.